Voltando à história. E aí Psique foi até Afrodite, orou a ela pedindo uma solução para aquele coração partido. Afrodite olhou para ela e falou: tudo bem, eu te ajudo. Como deusa do amor, ela estava cumprindo com uma obrigação. Mas como uma deusa, ela não é boa e nem má. É um arquétipo. Esse arquétipo ele funciona com ambas as polaridades unificadas, o Yin e Yang. Virou para Psique e falou: eu vou te passar 4 tarefas. Se você não cumpri-las, eu te mato. E as tarefas foram dadas. A primeira tarefa dada a Psique foi: Afrodite jogou um saco de sementes no chão, onde tinha milho, feijão, ervilha e mais algumas outras, e falou para ela: agora você cata todas, junta cada uma num montinho, separando cada tipo de semente, até o fim do dia. O que Psique fez? Olhou para aquilo, não vou dar conta. Sentou, chorou, sofreu. O dó. E aí ela não sabia o que fazer, ela não quis nem começar, porque ela sabia que não dava conta e realmente era uma tarefa praticamente impossível de se solucionar. Até que naquele instante começaram a aparecer formigas, muitas formigas. E as formigas foram fazendo o trabalho para ela, separando as sementes em montes. Até o fim do dia elas tinham cumprido com aquela missão que Afrodite deu a Psique. Então ela passou naquela primeira tarefa. O que significa essas formigas separando? A gente saiu de virgem agora e entendeu que virgem é a separação do joio e do trigo. A gente entende aqui que para viver um relacionamento a gente precisa também ativar o nosso lado yang, nosso lado lógico, para poder a gente não se fundir em outra pessoa. A polaridade yin ela tem muito essa tendência a se misturar demais. O eros. A polaridade yang traz o logos, a separação. Então essa separação das sementes representa a necessidade que a gente tem de separar o joio do trigo, de discriminar as questões dentro da gente mesmo, sabendo quem a gente é, antes de entrar num relacionamento e se perder nele. Primeira tarefa cumprida. Segunda tarefa. Afrodite olhou para Psique e falou: agora você vai até aqueles carneiros assassinos ali e colha a lã dourada deles até o fim do dia, senão eu te mato. O que Psique fez? Sentou e chorou. Só chorou. Ela sabia que se você enfrentar aqueles animais agressivos, ela ia se dar mal. Ela sentou, chorou e ficou ali quase em desistência. Até que um pássaro chegou para ela e falou: olha só, essas ovelhas, quando estiver chegando o fim da tarde, elas se recolhem para dormir. E quando elas se recolherem para dormir, na cerca que elas costumam ficar encostadas durante o dia, acaba ficando um pouco dessa lã dourada. Você vai lá e pega essa lã dourada e entrega para Afrodite e cumpre a sua missão. Assim ela fez e cumpriu a missão. O que significa essa tarefa? Quando a gente vai viver algum relacionamento, quando a gente quer buscar esse relacionamento para a nossa vida, a gente de alguma forma precisa esperar as coisas acontecerem. Precisa existir um fluxo natural da vida, onde as pessoas realmente vão se encontrar em algum momento. Mas essa segunda tarefa de Psique diz muito mais do que isso. Aqui, ela poderia muito bem ter se arriscado e pegado muito mais lã do que o necessário, já que era uma lã dourada que valia dinheiro. Aqui a gente vê uma questão voltada para a disputa de amor e poder. Ela pegou apenas o suficiente e o necessário para ela. Ela não pegou mais do que isso porque ela queria cumprir uma missão. Ela queria simplesmente restaurar o próprio coração. Então ela não foi gananciosa, ela escolheu o amor. Aqui a gente vê um mito muito voltado para o signo de Libra, onde entre poder e amor, entre individualidade e amor, entre qualquer outra coisa e amor, o amor vai ser escolhido. Estou falando do signo, e esse signo é inerente a todos nós. A pessoa que quer desenvolver um relacionamento de verdade, ela vai escolher por ele, não por outras coisas. A terceira tarefa dada por Afrodite foi a seguinte:
Agora você vai ali no centro daquele rio que está escorrendo ali e colha uma taça daquela água e traga até mim. Psique olhou. Um rio extremamente rápido e violento. Se ela entrasse, ela seria arrastada. O que ela fez? Sentou e chorou. Apareceu uma águia, que era a águia de Zeus, e ofereceu ajuda. Ele simplesmente foi até lá e colheu com a taça para ela aquela água. O que significa essa ajuda repentina de Zeus? Zeus era o deus dos deuses, o deus do Olimpo. Então ele era considerado como um deus altamente benevolente. Essa face representada por Zeus é aquele momento onde a pessoa realmente acredita, tem fé de que algo vai dar certo e que vai se concretizar na sua vida. A fé de que aquela missão vai ser cumprida de alguma forma. Além da águia ser um símbolo da visão ampliada, ela olha tudo lá de cima. Então aqui, em relação aos relacionamentos, a gente precisa também ter uma visão mais objetiva. Também um lado masculino junto do feminino, Logos e Eros, Yin e Yang. E assim ela fez, entregou a Afrodite e a missão foi cumprida. A Afrodite começou a ficar irritada, né? Como assim ela estava conseguindo realizar todas as tarefas? Ao mesmo tempo que ela queria que ela conseguisse, ela queria que ela não conseguisse. E aí ela deu a quarta tarefa, a mais difícil de todas. Agora eu quero que você vá até o submundo e busque um creme de beleza que está lá com a deusa do submundo. Daí o que ela fez? Adivinhe. Mas dessa vez ela ficou tão desesperada porque foi pedido que ela fosse até o submundo. Era uma tarefa praticamente impossível a um humano. Ela subiu até o alto de uma torre e pensou em suicídio. Essa parte mostra a complexidade e o nível de destruição que o amor pode causar na vida de uma pessoa. Chegando no alto daquela torre, a própria torre falou com ela. Essa torre pode representar também uma construção interna que ela já tinha de alguma forma. Ela não era uma pessoa oca. Falou assim para ela: você desce, não ajude a ninguém, poupe suas energias e não olhe para trás. Ela foi e desceu, passou por todo o trajeto com muita dificuldade. No caminho, alguns seres que estavam lá perdidos no submundo pediram ajuda. Com muito custo ela recusou. Ela continuou seguindo sem olhar para trás. Até aqui a gente vê o seguinte: à medida que a gente vai trilhar o nosso caminho, existe uma tendência muito natural, principalmente no nosso lado feminino, ou então na vida da mulher, onde ela vai ceder, ela vai ajudar, ela vai fazer pelo outro mais do que faz por si mesma. Mais uma vez a gente entende aqui o signo de Libra. Então ela precisou ir contra esse ímpeto natural de ajudar o outro para poder poupar energia, porque ela estava enfrentando uma missão muito profunda dentro dela. Isso aqui mostra um momento onde a pessoa, por exemplo, vai fazer uma terapia, quando ela vai mergulhar em si mesma, quando ela vai se conhecer e entender quem ela é e o que ela precisa fazer para poder lidar com determinadas situações na própria vida. Chegando lá, ela pediu esse creme para a deusa do submundo, para a rainha do submundo, para a rainha dos mortos, e ela recebeu. Pegou, foi indo embora. No caminho, ela teve a tentação de pegar um pouco daquele creme da beleza, já que ela estava em mãos com aquele creme. Vou pegar um pouco para mim, vou me envaidecer. Quando ela abre, não tinha nada dentro. E ela caiu num sono profundo. Ela foi derrotada. Até aqui a gente vê o quê? No último momento de desespero, talvez, ela teve a oportunidade de encontrar o segredo da beleza da própria deusa da beleza e do amor próprio. Ela caiu em tentação e aquilo a tornou inconsciente. O que significa isso? Quando a gente cede demais a um aspecto unilateral, quando a gente se desenvolve apenas em direção a um dos deuses, a um dos signos, a gente se torna cego, inconsciente de todo o resto. É como se o nosso ego se afogasse, se perdesse. Quem a gente é, se a gente vai se identificar com um Deus, sendo que a gente é todos eles.
E aí o que aconteceu, né? Ela entrou em inconsciência profunda e desmaiou e foi derrotada. Eros, olhando tudo lá do Olimpo, pediu para Zeus interceder nessa situação. Zeus permitiu com que ele fosse até lá e acordasse a amada dele com um beijo, com amor. E assim ele fez e assim ela acordou. Ele pegou ela e levou para o Olimpo. Lá no Olimpo ela se redimiu de tudo que ela tinha feito. E com as bênçãos de Afrodite, ela conseguiu finalmente se casar com Eros. Eros e Psique se tornaram um só. O relacionamento com a alma que todo ser humano precisa buscar consigo mesmo. Enquanto a gente não se relaciona com a nossa alma, com o que a gente tem como propósito de vida, a gente se sente perdido e um peão nas mãos da vida, nas mãos dos deuses. Aqui ela conseguiu de alguma forma cumprir a sua missão, onde ela foi redimida, se casou com Eros e o Olimpo festejou. O que significa essa união de Eros com Psique? A união do ego com a alma. É o momento onde a pessoa entra tanto para dentro de si mesma que ela consegue se conectar com a própria alma, com o próprio mundo interno, que ela se torna unificada em si mesma, que ela se torna independente de qualquer fator externo, apesar de sempre ter os desequilíbrios que a gente vai estar sempre buscando equilibrar de volta, porque a gente está sempre em evolução. Mas, no geral, quando a gente faz essa comunhão com a nossa própria alma, com os nossos próprios sonhos, com o nosso próprio sentido de vida interna, com o nosso próprio propósito, a gente se torna uma pessoa integrada em si mesmo. A conjunção, a comunhão entre amor e alma, ego e alma, relacionamento com a alma, Eros e Psique, acontece. E quando isso acontece, a gente de fato consegue se relacionar com outras pessoas, com outros universos fora da gente. Antes disso, é como se a gente precisasse fazer o nosso trabalho, às vezes, às duras penas, para poder trazer essa comunhão, essa construção dentro da gente mesmo. Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma comunhão, uma integração de todos os signos e planetas, deuses, arquétipos, enquanto a gente se desenvolve pela vida. Existe um propósito para a nossa existência. Não é simplesmente viver e esperar morrer, não. Existe a necessidade muito profunda do autoconhecimento. O resto acaba sendo distração.